Uma decisão muda o meu futuro. Se você está num navio, aqueles navios muito grandes, se você sai um centímetro da rota, você vai para um outro extremo. Porque uma semana, no primeiro mês, no primeiro ano, talvez você não vê muita diferença, mas o tempo passa, passam-se 10, passam-se 20, passam-se 30. E aquilo que eu não fiz lá atrás vai estourar agora. Então qual o futuro? O futuro está nas nossas mãos. A palavra diz que eis que eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição. Escolhe, pois. Então está nas nossas mãos. Então vamos escolher a mudança, vamos escolher a metanoia, vamos escolher os rompimentos, vamos escolher o caminho certo. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Esse é o ano do melhor vinho e eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida até então, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você crê? Graças a Deus, assim já é, em nome de Jesus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, podem se sentar por gentileza. Obrigado, meninas. Graças a Deus. Diga comigo, fruto de mudança. Vamos lá, pessoal, vamos juntos. Fruto de mudança. Fruto de mudança. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o que, pessoal? É nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, fala comigo, já passaram. Eis que surgiram o quê? Coisas novas. Quando uma pessoa está em Cristo, ela vive e mostra coisas novas. Ela vive e mostra mudanças. Mudanças no estilo de vida, no jeito de falar, na maneira que trata as pessoas, de todas as formas, em como ela olha para as dificuldades, como ela olha para as situações. Antes ela sempre olhava com o olhar das trevas, agora ela olha com o olhar de luz. São as mesmas situações, mas agora ela enxerga com a fé. Ela enxerga com a esperança, porque Jesus trouxe as boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho. Então agora, como nós temos as boas novas, nós temos esperança, nós enxergamos com os olhos de luz. É aquela história, né? Eu posso olhar para uma situação com um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Com Jesus eu aprendo a olhar com um copo meio cheio. Eu olho para a parte boa das coisas. É igual se você está sentindo alguma coisa, ou pegou um trânsito, está demorando, está parado o trânsito. Você começa a buzinar, você começa a perder a paciência, você começa a ter uma atitude desequilibrada. Ou você pode lembrar, talvez, que naquele momento em que você estava no trânsito, tinha pessoas que não tinham carro, pessoas que estavam numa cama de hospital. Então, a gente pode ter as mais diversas reações. Eu posso falar, nossa, esses tempos do propósito, eu estou dormindo menos, eu estou acordando mais cedo, eu estou indo para o culto, eu estou ficando acordado na madrugada para as orações. Estou sendo mais esticado, estou cansado, tal. Eu posso olhar, muito obrigado, Senhor, obrigado, porque tem um monte de gente que está no hospital que ela pode dormir o dia inteiro se ela quiser. Mas ela está no hospital. Então são pontos de vista, são perspectivas que nós aprendemos a ter quando nós enxergamos com os olhos da fé. É aquela história, né? Às vezes a mãe está nervosa com aquela criança arteira, mas ela pensa, né? Bom, se ela estivesse doente na cama, tomando remédio e não querendo comer, ia ficar mais preocupada. Então é melhor que ela esteja brincando, melhor que ela esteja cheia de energia, cheia de vigor,
fazendo bagunça se necessário, porque afinal uma criança não vai ser criança para sempre, afinal a parte mais curta da vida do ser humano é a infância. Ela vai ser adulta para sempre, então deixa eu deixá-la, obviamente com respeito, com o limite das regras, tal, mas criança é criança. Então muito melhor eu ver ela aqui, e às vezes tendo que corrigir elas, tendo que puxar um pouco, tal, do que se estivesse deitado numa cama, sem querer comer, e desidratando, com uma diarreia. Então, obrigado, Jesus. Então, tudo é a perspectiva. Tudo é perspectiva quando eu começo a viver com base na fé. Aqui em Mateus 3,5 diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vocês acham, que era o que eles faziam muito, né? Eles achavam que por eles terem a herança genética de Abraão, descendentes de Abraão, eles não precisavam fazer mais nada, estava tudo garantido, estava tudo resolvido. E o João Batista, com aquela autoridade, com aquela ousadia, falava: raça de víboras, deem fruto que mostre o arrependimento. Vocês vivem de casca, vocês vivem de aparência. Veja, pessoal, veja esse padrão dos religiosos. Eles iam até João Batista, que estava no deserto, só para ver, para criticar e para apontar dedo. Eles estavam na primeira fila dos cultos de Jesus para criticar e apontar o dedo. Veja, e a mudança precisa ser evidente. Eu não posso dizer: não, eu estou 100% mudado, Jesus mudou a minha vida, mas onde está o fruto? Onde está a evidência desse fruto? O João Batista já estava falando: mostre fruto. Uma árvore, eu não posso falar: que árvore que é essa? Esse fruto é bom? É ruim? Não sei, não tem um fruto ali, eu não sei identificar qual é aquele fruto. Eu estou na época errada, não sei. Ela nunca dá fruto? Passaram, como a figueira infrutífera, passaram-se 3 anos já, eu não dou um fruto. Qual é o problema? Então tem que ter fruto. Porque a mudança do caráter de uma pessoa, ele é evidente. É claro, tem que ter frutos. A turma religiosa aqui, ó, que ele estava falando, sua raça de víboras, vocês acham que vocês vão fugir da ira que se aproxima porque vocês são filhos? Abraão é nosso pai? Não, eu sou crente há 300 anos, eu nasci na igreja, eu fui apresentado no altar, e daí? E daí? Mostre fruto de arrependimento, mostre fruto de mudança. A turma religiosa sempre foi a mais falsa. Nada novo, nenhuma novidade. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem ímpio que é o que é. Tem ímpio que é estourado e ele não esconde nada. Tem ímpio que não gosta de tal tipo de pessoa e ele é o que ele é. Tem ímpio que ele fala palavrão e ele é o que é. Mas a turma religiosa é a mais falsa. Porque eles tinham uma necessidade de mostrar uma espiritualidade. Eu sou melhor que você, eu sou mais espiritual. Mas não tinham frutos. A gente vê na palavra o peso que eles colocavam em tudo, a dificuldade que eles botavam em tudo, né? A pessoa estava lá, estava sofrendo, sendo bem, outro dia, você curou no sábado, que coisa absurda. Quem pode perdoar pecados? Mas o cara acabou de ser curado, acabou de levantar. Então, é uma cegueira muito grande. Aqui em Lucas 3,10 diz assim: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma.
E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, as multidões estavam falando, seja generoso, reparta com as pessoas. Vinham os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Vinham soldados. E nós, o que devemos fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Ou seja, ele observava qual é o seu ramo de atividade. Porque em todo lugar tem advogado corrupto, tem médico corrupto, tem pastor corrupto, tem qualquer gente, qualquer tipo de pessoa. Ele olhava, o que o soldado costuma fazer? Ele abusava da autoridade. Não faça assim. Não pratique extorsão. Não acusem ninguém falsamente. Não tenta prejudicar só porque você tem autoridade. Contentem-se com o seu salário. Tenha uma vida íntegra, honesta. O publicano, o que eu devo fazer? O que os publicanos faziam? Cobrava mais, explorava os seus irmãos judeus. O povo perguntava, o que a gente pode fazer, mestre, para melhorar? Ajuda o próximo. Então, veja, a gente vê aqui, o João ele dava atitudes práticas. A fé, a gente sabe muito bem, a gente sabe repetir isso sempre. A fé, ela exige obras. A fé precisa de atitudes, de obras. Tiago fala, mostra aí a sua fé sem obras, eu vou mostrar pelas minhas obras a fé que eu tenho. Então aqui ele falava, as pessoas vinham até ele e falavam, o que eu preciso fazer? Será que às vezes você não chega, né? A gente já recebeu esse tipo de pergunta várias vezes, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Tenha obras, frutos, trata bem as pessoas, seja íntegro, não aceite propostas indecentes, não prejudique as pessoas, limpe o seu coração, ajude o próximo, mesmo que esse próximo não tenha feito nada por você. Então, essas mudanças vão acontecendo naturalmente a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu tenho consciência. Quando eu tenho consciência, quando eu tenho consciência, eu mudo. Então, se eu tenho consciência, eu mudo. O que eles iam até João para fazer o quê? Para perguntar, o que a gente tem que fazer? Estava lá na frente, ele sabia os soldados sabiam que eles extorquiam as pessoas, eles sabiam que eles abusavam da autoridade, os publicanos sabiam que eles pegavam além do que era o correto, mas às vezes não vê, às vezes não está enxergando. Então João ia lá e trazia uma luz para ele, a maneira que vocês estão trabalhando não está correta. As pessoas dizem que elas querem vencer. As pessoas dizem que elas querem mudanças. A maioria está em busca de alguma coisa, mas poucos estão dispostos. Então um monte de pessoas vão até um pastor, vão até Deus, como ia até o João. O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Aí quando dá direção, aí que vai a sua parte. Enquanto você está ouvindo, você está numa situação confortável. Quando você tem consciência, é isso que eu tenho que fazer para mudar. Aí bate a sua parte. É aquilo que a gente falou. Deus falou para Abraão, de minha parte eu farei isso, de sua parte você tem que fazer isso. Aí vai para a sua parte. Então, alguns soldados talvez paravam de extorquir, outros não. Alguns publicanos paravam de cobrar fora dos limites, outros não. Algumas pessoas começaram a ajudar o próximo, outras não. Ela não merece, ela me maltratou, essa vizinha aqui é muito chata, é muito mal-humorada, eu não vou ajudar ela não. Não vou repartir nada com ela não. Ela não merece. Outros foram e fizeram. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, eu escolho o que eu vou fazer ou não. Eu mostro os frutos de arrependimento, ou eu escondo esses frutos, eu continuo seco. E no 3,18, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão.
Porque você vê que o João tinha um fogo, né? Ele tinha um fogo interno, ele tinha um foco. Eu preciso levar a mudança. Eu fui chamado para preparar o caminho. Então ele não poupou esforços. Ele ia para o pobre, ele ia para o soldado, ele ia para o publicano e ele ia para o rei. Ele falava na cara do rei: rei, você está com a irmã do seu irmão, a mulher do seu irmão. Isso daí acho que fica claro para o senhor que isso não dá certo, né? Então o senhor está errado. E para piorar de tudo de mal que o Herodes fazia, ele acrescentou de prender o João também. Mas ele não deixou de falar, ele era um homem de coragem, de extrema coragem. Jesus disse que ele foi o maior homem. E não aparece aqui que ele fez milagres, que ele levantou ninguém da cova, que ele curou nenhum paralítico, mas ele foi o maior. Ele teve coragem de confrontar o homem mais perigoso daquela época. Então nós precisamos desse espírito, dessa determinação para nos confrontar. A palavra está vindo, nós estamos sendo confrontados, e o que eu faço? Nós temos renovado o nosso espírito e confrontado o espírito religioso, porque a gente vê, o João Batista pregava também para o publicano, para o pobre, para o soldado e para o religioso. Mas quem que foi até ele para pedir: mestre, o que devemos fazer? Você não ouviu o religioso aqui? Porque o religioso, ele está muito bem. Ele não precisa mudar. Ele é aquilo que Jesus fala, né? Dos 99 que não tem do que se arrepender. Ele veio para os doentes e os perdidos. Ele veio para aquele que estava perdido, não para aqueles outros 99, que com eles está tudo certo, está tudo perfeito, ele não tem que mudar nada. João cumpriu o propósito dele, de abrir o caminho e de pregar o arrependimento. E você? Você tem cumprido o seu id? Você tem cumprido o seu propósito de ser luz, de ser sal, de fazer a diferença, de mostrar o fruto de mudança, de influenciar aquele seu familiar, aquele seu parente, incrédulo, difícil, mas mostrando que teve jeito para mim, eu mudei, o jeito que eu era, o jeito que eu sou hoje. Nós temos sido o exemplo, a luz, o sal. Mateus 4. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mesma coisa. João Batista começou, a pregação era arrependimento, e Jesus começou: arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então não é à toa, pessoal, não é porque eles não tinham assunto, não é porque eles estavam sem pauta para pregar. É porque sem arrependimento, tudo que vem depois é inútil. Porque é como se a nossa mente tivesse uma porta de ferro e tudo que bate lá fica para o lado de fora. Mas quando eu entro e eu abro essa porta da metanoia, da mudança da mentalidade, da renovação da mente, agora essas mudanças, agora essas boas novas, agora essa transformação começa primeiro em mim. E aí depois ela sai de mim. Ela começa em mim e ela sai em forma de obras, em forma de palavras, em forma de reações. Aqui em João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o que ele viu aqui? Que as pessoas estavam vazias. No último e mais importante dia da festa, ele viu pessoas sedentas. Não haviam pessoas ali alegres, cheias do Espírito, vitoriosas no seu olhar, vitoriosas na sua postura. Não. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, se eu crer em Jesus, eu fluo. Nós precisamos fluir. E nós só iremos fluir se houver arrependimento. Eu só vou buscar ajuda se eu reconhecer que eu estou perdido, que eu estou doente,
que eu preciso de alguém, que eu preciso do meu Salvador. Eu só vou buscar alguma coisa se eu reconheço que está me faltando aquilo. Se você não reconhece que está faltando metanoia, Cristo, está faltando o Espírito Santo, você não vai atrás dele. Que é o que eles estavam fazendo. Estavam vazios, mas estavam lá. Vamos matar o cordeiro, vamos matar a pomba, vamos matar a ovelha, vamos matar a vaca, e vamos voltar para a nossa vida, para a nossa casa, e está tudo certo. Mas estavam vazios, apenas vivendo uma religiosidade. Então, quando há essa fluidez, onde há aquela renovação da mente, renovação das crenças, onde eu busco relacionamento com Deus, onde eu busco a intimidade com Deus. Porque se eu decidir ser apenas um religioso, eu vou ser uma pessoa pesada, uma pessoa julgadora, aquela que aponta dedo, aquela que enche a paciência das outras pessoas. Eu me torno um fariseu. Mas Jesus, João Batista, eram pessoas que estavam percebendo aquilo, o povo está vazio, o povo está se enfiando aí, se garantindo só porque é filho de Abraão, mas está tudo derrotado, tudo triste, tudo amargurado, tudo infeliz. E o Senhor veio para trazer mudança. Uma vida não de hábitos, não de rituais, mas de espírito. Uma vida não de liturgias, mas de relacionamento. Eu não venho aqui para cumprir uma liturgia, eu venho aqui para me relacionar com o Senhor. Eu venho aqui para crescer, para me aproximar dEle. Porque estar numa igreja, por estar, não muda absolutamente nada. Dizer que é evangélico por si só, não muda absolutamente nada. Precisa haver o fruto da conversão. Fala, o fruto da conversão. Qual que é o fruto? Fala, a mudança. Desde que você aceitou Jesus, aí você faz uma retrospectiva. O que mudou, quanto você avançou, se retrocedeu, se está mais à frente, se está mais atrás, se você já foi mais espiritual, se você teve mais fome de Deus ou não, se hoje é o seu melhor momento espiritual ou se hoje não é. Porque a gente viu aqui, no último e mais importante dia da festa, ele viu o povo lá, o povo está morto, está morrendo. Quem tem sede, vem até mim. Será que a gente está indo até o Senhor? Será que a gente tem sede dEle? Será que a gente tem buscado Ele? Será que a gente tem tido essa mudança na mente, mudança no espírito, no alinhamento, um alinhamento real a Jesus? A gente pode falar de Pedro. Pedro é um exemplo de renovação mental. Paulo, um outro exemplo de renovação mental. Só que a gente vê em Paulo, por exemplo, ele tinha sinceridade, ele errava, ele perseguia, ele matava, mas ele acreditava naquilo. Tanto que quando ele ficou cego por 3 dias, o que saiu dele foram escamas. Ou seja, ele não enxergava. Ele achava, ele tinha uma sinceridade, mas o que ele achava que era justiça, que era integridade, que era zelo, aquilo era cegueira. Pedro já é outro perfil. Pedro foi um homem que ele era o cara da imagem. Você vê que ele passava à frente, ele falava na frente, ele queria estar em destaque, ele queria mostrar que ele era o mais espiritual, ele queria mostrar que ele se importava mais do que Jesus, tanto que quando ele falou, não, Senhor, nunca isso vai te acontecer, o Senhor falou assim, sua boca de Satanás. Afasta-se de mim, afaste-se de mim, sua pedra de tropeço. Mas ele achava que ele era o que se importava, que amava mais o Senhor. Mas ele vivia de imagem. Então cada um de nós precisa analisar. Às vezes a gente vive de um jeito, na sinceridade, mas a gente está cego. Às vezes a gente se importa mais do que estão vendo, do que eu estou sendo, do que mais parece, do que de fato é. Então a gente precisa buscar essa sabedoria, esse discernimento. Será que para você
parecer vale mais do que ser? Será que ter uma essência realmente vale mais do que apenas a aparência? Uma vida real, uma vida limpa? O Senhor falou que a gente precisa fluir, se a gente for até Ele, a gente flui. Então, às vezes, a gente faz coisas com a melhor das intenções. Às vezes você ajuda pessoas, às vezes você faz o propósito. Às vezes você faz as coisas com esse interesse aqui, com essa vontade. Mestre, o que eu tenho que fazer? Só que é aí que a gente precisa buscar esse discernimento, essa consciência. Às vezes a gente faz as coisas como Paulo. Paulo ele buscava acertar, mas ele estava cego. Às vezes a gente está ainda carregando escamas. Porque se não entrar como um entendimento, como revelação, e a minha mente não mudar, a minha vida também não vai mudar. Aqui em Atos 17 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. No passado, a palavra está falando, ele não levou em consideração algumas coisas da nossa parte. Mas hoje a gente sabe. Hoje nós não podemos dizer, eu sou ignorante, eu não sabia. Não, muita coisa a gente já sabe. Então, Deus não vai ignorar coisas que eu estou negligenciando, consciente que está errado. Deus não tem como abençoar uma pessoa que sabe que está errado, mas ela continua sendo fofoqueira, ela continua sendo falsa, uma pessoa que continua sendo desequilibrada, uma pessoa que continua sendo mentirosa, manipuladora, invejosa. Então nós precisamos trazer essa consciência, essa atenção, porque Deus pode ter ignorado um tempo da minha ignorância, mas a gente sabe que ignorância é o que o pessoal fala? Uma escolha. Ignorância é uma escolha. Depois que eu aprendi, depois que eu sei, depois que a palavra veio, depois que eu tirei as escamas, eu não posso dizer, eu não sabia, não. A Eva pôde falar que a serpente me enganou, mas você não ouviu o Adão falando, a Eva me enganou. Ele sabia que aquilo estava errado. Ele sabia. Então hoje, muita coisa, se eu ainda carrego essas misérias internas, aí a culpa é minha mesmo. Será que eu ainda não me alegro com aquele que se alegra, eu me incomodo com quem testemunha, eu ainda guardo o rancor das pessoas, internamente, eu posso não falar para ninguém, mas internamente talvez eu desejo mal para alguma pessoa. Será que eu ainda justifico atitudes no meu hoje, com coisas que eu vivi na infância, com relacionamentos, então eu justifico o que eu vivi por causa do passado, por causa de uma pessoa. E se a gente for perguntar e analisar, todo mundo vai ter uma história, todo mundo vai ter uma história ruim, uma questão aí que foi desagradável, que foi muito desagradável. Mas a gente tem o hoje. Nós temos as ferramentas para mudar. A gente tem a igreja, a gente pode orar sobre essa situação, a gente pode conversar sobre essa situação, a gente pode abrir um jejum sobre essa situação, a gente pode expulsar o diabo sobre essa situação que está me afligindo, eu posso declarar contra, eu posso criar, por isso declarei, então eu declaro a coisa certa. O que não cabe mais é eu passar uma vida inteira falando, não, porque eu tive aquilo outro, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha infância, eu tive essa situação, essa privação, essa injustiça, esse abuso. Eu tenho hoje, eu tenho a oportunidade de hoje, da metanoia, do arrependam-se, mude a sua mentalidade. João falou, Jesus falou, Pedro falou, Paulo falou, porque sem essa mudança, pessoal,
Não adianta. É isso que todo mundo precisa entender. Nós precisamos entender isso com muita clareza. Sem essa mudança, não adianta orar, não adianta ter sonhos, não adianta fazer declarações. Não adianta. Porque se eu não escolho mudar, então eu escolho viver do mesmo jeito. Fala comigo, se eu escolho não mudar, eu escolho viver do mesmo jeito. Se eu escolho que eu não estou disposto, por qualquer razão, a romper com aquele antigo pensamento, jeito de ser, sentimento, então eu estou escolhendo um estilo de vida. Eu estou escolhendo um resultado. Se eu, por pior que tenha acontecido, tal, eu ainda falo, não, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo esquecer aquela injustiça. Então eu estou escolhendo viver do mesmo jeito. Infelizmente. Porque o Senhor fala isso. Se você for fazer uma oferta, se você for fazer algo para o Senhor e você se lembrar que você tem uma barreira, um problema, uma situação com alguém, não adianta você fazer. Eu preciso resolver. Eu preciso fechar aquela porta. Eu preciso fechar aquela porta, senão ela vai se perpetuar na minha vida, ela vai se perpetuar nos meus filhos, ela vai continuar me atormentando e me assombrando uma vida inteira. Aí eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, e sai, eu declaro, mas eu tenho brecha, tenho porta aberta. Enquanto ela não for fechada, Deus não pode me abençoar, Deus não passa por cima desse princípio. Ele não pode ir contra a própria palavra dele. Ele não pode me abençoar se eu estou com o coração já ocupado por alguma coisa. Ele quer dominar o meu interior. Ele quer viver nessa casa espiritual. Então, se eu continuo ocupando essa casa espiritual com outra coisa, com outro espírito, ele não vai habitar. O Senhor tem ciúme de nós, Ele não vai nos dividir. Então, não dá para viver a mágoa junto com o Espírito Santo. O ódio junto com o Espírito Santo. O rancor junto com o Espírito Santo. O passado junto com o Espírito Santo. Não dá. E o Senhor quer nos abençoar. Mas eu preciso ter a determinação. É fácil para algumas coisas? Não, não é fácil. Mas são escolhas. Eu posso escolher viver a vida inteira do mesmo jeito, ou eu posso romper com aquilo e olhar para frente. E seguir em frente. E ser abençoado, e viver o melhor tempo da minha vida, e acreditar na palavra, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. O que eu vivi antes pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas agora eu estou vivendo o melhor tempo, porque o melhor tempo é o agora. O povo de Deus não é o povo nostálgico, porque os bons e velhos tempos. Não, os bons tempos é o agora. Você pode ter vivido o melhor tempo, mas você pode viver melhor hoje. Você pode ter vivido coisas incríveis antes, mas Deus não ficou lá. Deus não parou de trabalhar lá. Deus pode surpreender muito mais agora. Olha aqui o que diz em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto, fala comigo, racional. Esse é o culto racional. Quando eles iam matar os animais, aquele animalzinho lá, ele não sabia para onde que ele estava indo. Era um animal irracional. Então ele estava lá à mercê do que iam fazer com ele. Mas nós, por vontade própria, por interesse próprio, por uma consciência, nós nos oferecemos em sacrifício vivo. O animal era sacrificado para tirar o pecado da pessoa que fazia o sacrifício. Agora nós fazemos o nosso sacrifício vivo de forma consciente. Esse é o culto racional de vocês. Então agora eu tenho consciência que eu preciso sacrificar, eu tenho que matar essa situação. Eu tenho que matar a minha carne. Porque, como eu falei hoje no culto da manhã, o diabo quer que você viva, o diabo quer que você se preserve e Deus quer que você morra. Porque Ele quer que a gente se mate a nossa carne. Jesus falou o quê?
negue-se diariamente. Todos os dias eu tenho uma oportunidade para negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho um exercício para perdoar alguém. Todo dia eu tenho um exercício de ter uma atitude boa com alguém. Todos os dias. O Senhor Jesus falou, não é pega a sua cruz um dia na vida, ó Senhor, mudei tudo, ó, parei de matar, roubar e destruir, e parei de mentir, parei de adulterar, saí da pornografia, parei de tratar, mas amanhã é um novo dia, amanhã o diabo se levanta de novo para hoje, ele é igual o Pink e o Cérebro, lembra? Quem já assistiu o Pink e o Cérebro? Quem conhece? Um desenho antiguinho, que ele tinha uma fé. O Pink sempre falava assim, e aí cérebro, o que vamos fazer hoje? E o cérebro falava, nós vamos dominar o mundo. Todos os dias ele acordava com o mesmo plano, nós vamos dominar o mundo. Dava errado, mas no dia seguinte ele tinha essa fé. O diabo é a mesma coisa, hoje eu vou derrubar você. Hoje eu vou botar uma coisa no seu caminho, que hoje eu acabo com a sua vida. E por que ele quer que você viva? Como Jesus falou para o Pedro, afasta-se de mim, Satanás, sua pedra de tropeço. Por quê? Porque o diabo ele não vem aqui, eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou destruir a sua vida. Ele fala o quê? Fique em paz. Você não precisa de tudo isso. Deus entende que você não pode perdoar essa pessoa porque ela fez muito mal para você mesmo. Deus te entende que você tem que se preservar, que você não está pronto, você está com esse problema, toma um monte de remedinho, toma 2 gotinhas, 3 gotinhas, 30 gotinhas, 50 gotinhas, 100 gotinhas. Aceita. Deve ser a vontade de Deus que você viva assim. Você estava infeliz no seu casamento? Separa. Deus não quer que a sua felicidade, Deus não quer isso, que você viva uma vida assim, né? Ora, é assim que o diabo vem. Por isso que ele é tão sutil. Ele não vem, cara, eu vou acabar com a sua raça hoje. Não. Fique em paz. Não precisa de tudo isso. O que Pedro falou? Pedro não falou nada demais. Pedro não xingou Jesus, Pedro não falou uma ofensa para Jesus. Aos olhos de todos, talvez até os discípulos se surpreenderam com o coice que Jesus deu nele. Ele falou simplesmente, não, Senhor, o senhor não precisa se matar. O senhor não precisa passar por isso? É assim que o diabo trabalha todo dia. Você não precisa viver desse jeito, acha. Que isso, você vai ficar passando por isso? Você não precisa de nada disso não. E Jesus falou, tome a sua cruz diariamente, se quiser. Ele sempre fala, em toda passagem ele fala, se alguém quiser, se alguém crer em mim, se quiser, Jesus não pede favor. Mas se eu quiser, eu tenho que ter um jeito, tem um meio, tem um modo, tem um estilo. Eu pego a minha cruz diariamente e sigo ele. Eu rasgo a minha carne diariamente, eu faço aquilo que eu não quero fazer, mas eu quero agradar o Senhor diariamente. Ontem eu acertei, que bênção. Hoje eu tenho que acertar também. Ontem eu errei, uma pena, mas aprendi e não vou cair no mesmo erro de novo. Mas caí de novo, mas eu vou lutar até não cair de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Olha, eu nunca vou experimentar uma nova vida, uma vida incrível e poderosa, sem essa renovação da mente. Então, essa é a base de tudo, pessoal. Não é à toa que foi a primeira pregação de João Batista, a primeira pregação de Jesus, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo. Sem isso, não tem o resto. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo fala muito sobre a metanoia, porque ele é um exemplo vivo disso. Ele é fruto da metanoia. Paulo era fruto da metanoia. Ele acreditava em mentiras. Ele está mostrando, para a gente experimentar essa vida plena com Deus, não basta eu ser religioso, não basta eu ir para a igreja, não basta eu ter algumas coisas externas. Eu preciso renovar internamente. Em Efésios 4,17 diz assim, assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos,
obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. E por que são ignorantes? Devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido, isso é muito sério, pessoal, tendo perdido toda, fala comigo, sensibilidade. Se eu perco a sensibilidade, eu estou perdido. A palavra bem, vem e bate, vem e bate, vem e bate, vem e bate. Não me toca nada, saio igual, virando a esquina lá, estou falando de problema de novo, estou brigando com o outro de novo, estou pensando em bobagem de novo. Isso é muito perigoso. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, a gente sabe que não. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha, aqui é verdade, você chega aqui, você aprende, você ouve, etc. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, o jeito antigo não funciona, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a jogar fora esse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Como é que eu consigo ser santo? Provenientes da verdade. Então, como é que eu santifico a minha vida? Conhecendo a verdade. Eu sei o que funciona, o que é para mim, o que não é para mim, o que não funciona. Então, eu conheço a verdade, eu creio na palavra que é a verdade, mas se eu continuar acreditando em mentiras, eu continuo vivendo o velho homem. Eu não quero, eu não consigo, é difícil demais, porque eu estou vivendo com base em mentiras, mas a verdade me ensina que eu posso, eu consigo, é possível sim, eu consigo sim, Deus me dá graça sim, e eu me santifico, eu limpo a minha mente, eu limpo a minha língua, eu limpo o meu coração, eu vou renovando tudo. Ou seja, nós fomos ensinados, a palavra está falando aqui, mas por causa da ignorância é uma escolha. Então, a antiga maneira de viver vai me manter nos resultados antigos. Vamos juntos, pessoal, por favor. A antiga maneira de viver vai me manter nos antigos resultados. Então, a antiga maneira de viver é impossível viver novos resultados. Então, eu preciso me revestir do novo homem. Um homem santo que vive com base na verdade. Então, quanto mais nós buscarmos a face de Deus, mais nós vamos conhecendo nós mesmos. Quanto mais eu busco a face de Deus, mais eu consigo me entender, mais eu consigo me conhecer. Às vezes a gente fala, por que eu faço assim? Por que eu penso assim? Por que eu tenho essas reações ainda? Por que ainda essa pessoa me incomoda desse jeito? Por que quando eu escuto esse tipo de coisa, isso dispara um gatilho dentro de mim? Por que quando eu ouço uma notícia boa, eu me entristeço por dentro? Por quê? Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu me conheço, mais eu conheço de mim, mais eu tenho capacidade de mudar, porque agora eu estou buscando a Deus. Eu não fico fazendo aquelas perguntas, eu vou lá para o psicólogo, eu vou lá para o psiquiatra, eu paro lá na frente, eu fico olhando para o vazio e tento entender. Não tem coisa que a gente não tem que entender. A gente tem que buscar conhecer a Deus, e quando a gente conhece a Deus, a gente começa a se conhecer melhor. Esse é o processo. Tem perguntas, pessoal, que às vezes a pessoa perde muito tempo querendo, mas por que a vida é assim? Por que eu passei por isso? Você não vai chegar numa resposta. Mas quando eu começo a buscar em Deus, aí eu vou descobrindo os caminhos para que eu tenha as minhas curas, para que eu tenha as minhas libertações. Isaías, se a gente lembrar, você lembrar bem, Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, se eu não me engano lá em Isaías 6, quando ele viu a glória do Senhor, ele teve consciência de quem ele era.
que ele falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de gente imoral. Eu convivo com gente errada, e eu estou falando de Deus, mas a minha boca é pesada. O que seria? Não sei. Às vezes ele julgava muitas pessoas, ele pesava também talvez as pessoas, ele falava mal, não sei, mas ele reconheceu: meu Deus, eu estou perdido, eu estou vendo a glória do Senhor, e eu estou com lábios sujos. Aí o Senhor veio e tocou na boca dele: agora eu purifico a sua boca. Então, o processo de mudança, ele não para. O processo de mudança é constante, é diário. É um dia melhor que o anterior, é o que nós falamos sempre, que a gente trabalha, nem que seja para crescer 1 centímetro. Mas eu estou trabalhar para viver um dia melhor do que o anterior. Para não cair no mesmo erro de ontem, não falar a mesma bobagem de ontem. Então, eu estou perseguindo a paz, eu quero viver em paz, eu quero perseguir a paz de espírito, eu quero perseguir essa saúde emocional, eu quero perseguir essa casa, esse lar saudável. Então Deus tem muito para você. Deus tem muito para nós. Muito além do que você colocou no seu painel dos sonhos, que você escreveu nos seus projetos dos 52 dias, mas isso é consequência, essas mudanças, essas vitórias, são consequência da metanoia. Quando a gente entende, aí a gente faz. Graças a Deus, eu estou muito grato. Já nesses dias eu já recebi 3 testemunhos. 3 testemunhos de vitórias, de crescimento, de portas abertas, de oportunidades, de coisas que foram revertidas em favor da pessoa. Em pessoas que fizeram a oferta da viúva e receberam 10 vezes o valor que ele tinha, feita a oferta. Então, essa metanoia, às vezes tem coisas que a gente nunca fez. Por isso que a gente sempre fala: dá seu testemunho, não guarda não. Porque você ajuda a despertar pessoas, você ajuda a mostrar para pessoas que dá. Às vezes você ouvindo só de mim, do Anderson, às vezes da Bispa, do Isaac. Mas quando você... Às vezes a pessoa pode achar: não, mas a pessoa está pregando. Não, é a realidade, é o fato. A Bispa falou: a fé é um fato, mas ela é um ato. Você vive os milagres quando você está trabalhando, renovando, agindo, pensando. Então, quando muda a mente, muda o espírito, os resultados mudam, porque foi mudado dentro. Aqui em João 6:66 diz assim: desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se não for esse caminho, para qual caminho que eu vou? Não há outro caminho. Se não houver metanoia, para onde eu vou? Qual é o caminho? Qual é o lugar que vai funcionar? Se isso não funcionar, o que vai funcionar? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, se não mudar dentro, pessoal, qual é o novo tempo que eu vou viver? Se não mudar dentro, se eu não me abrir para a verdade, qual é o melhor ano da minha vida que eu vou viver? Não vai acontecer. Então, se não entrar a metanoia, se não houver esse processo, que melhor ano é esse que eu vou viver? Não vai ter, não vai existir. Vou viver algo igual ou pior. Porque vai bater na frustração, a idade vai chegando e a coisa não vai andando, e a frustração vai batendo. Porque progresso é felicidade. Você não tem progresso, você vai ficando morto. Você não tem sonhos, você não ora, você não busca, você não tem pensamento, você não faz projetos. Por quê? Porque a sua vida já está definida, né, na cabeça de algumas pessoas. Então, se eu não me abro para a verdade, não vai mudar nada. Então, para onde iremos?
Qual outro jeito? Não tem. Só tem um jeito. Só com Cristo, obedecendo a sua palavra. Tudo começa mudando na mente, a mente de Cristo. A palavra diz, vocês têm a mente de Cristo. Então, aquilo que a bispa fala diversas vezes. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser seu futuro? Aí a resposta é, qual futuro? Qual futuro? Há muitos futuros. Há muitos futuros. 31 anos atrás, eu tinha a perspectiva de ter um futuro. E pela misericórdia de Deus, eu vivo um outro futuro. Então o tempo vai mostrar, de acordo com as escolhas. Tem pessoas da minha idade que não saíram do lugar, infelizmente. São futuros. Tinha até um filme do Nicolas Cage, que eu não lembro qual que era o nome, se era o Vidente, que ele tinha exatamente essa ideia. Na mente dele, ele projetava vários cenários possíveis. Ou seja, porque uma decisão muda o meu futuro. Como Isaac lembrou na semana passada, se você está num navio, aqueles navios muito grandes, se você sai um centímetro da rota, você vai para um outro extremo. Você muda 1 centímetro da rota, você vai para o outro extremo. Porque uma semana, no primeiro mês, no primeiro ano, talvez você não vê muita diferença, mas o tempo passa, passam-se 10, passam-se 20, passam-se 30. E aquilo que eu não fiz lá atrás vai estourar agora. Mas aquilo que eu fiz lá atrás vai aparecer agora também. Então qual o futuro? O futuro está nas nossas mãos. A palavra diz que eis que eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição. Escolhe, pois. Então está nas nossas mãos. Então vamos escolher a mudança, vamos escolher a metanoia, vamos escolher os rompimentos, vamos escolher o caminho certo. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com seu propósito na mão. Feche seus olhos por um minuto. O que essa palavra, o que o Espírito Santo fala com você hoje? A mudança, ela é uma chave que precisa mudar na nossa mente. É uma chave. Igual quando você vai fazer aquela mudança de chave de eletricidade. Você sobe ou você desce, ou você puxa para um lado ou puxa para o outro. É assim que tem que ser a mudança. Não dá para você deixá-la no meio. Você mexe no fusível, no disjuntor, você liga ou você desliga. Eu posso escolher sair com ele no mesmo estado, no off. Eu posso sair daqui no on. Então a mudança é a chave que muda na nossa mente. Qual chave que mudou aí na sua vida hoje? O que o Espírito Santo falou com você hoje? O Evangelho não é um momento, não é um sentimento. O Evangelho é na consistência, no dia a dia, é na constância. Aceitei Jesus, minha vida agora é totalmente diferente. Não, eu dei um passo. Eu dei o primeiro passo. Agora eu tenho que dar o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e todos os dias dando os passos em direção. Negue-se a si mesmo diariamente. Negue-se diariamente. Então, tome essa decisão diante de Deus. Eu não vou mais parecer, Senhor. Eu vou me tornar. Não pareça algo, seja esse algo. Seja essa nova pessoa. Não apenas ouça, mas viva o que você ouviu. Não apenas tenha escutado uma palavra,
mas saia daqui disposto a viver essa palavra. O filho pródigo, a palavra diz, caindo em si. O filho pródigo, ele precisou de tirar as escamas. Opa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele só voltou quando ele teve consciência. Se ele tivesse tudo bem, ele não tinha voltado. Se ele não tivesse tido consciência, se ele tivesse ficado lá na arrogância, no orgulho, na vergonha. O que vão falar? Vou chegar por baixo, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele não teria voltado. Mas quando houve a mudança de chave, puxa vida, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivendo, os funcionários do meu pai têm dignidade, eu não tenho. Aí, mudou, virou a chave, vou voltar, vou me submeter, vou chegar lá e vou assim, Senhor, meu pai, eu me bota como um empregado, porque eu desonrei o Senhor. Ou seja, consciência, foi um arrogante, foi um bobão, foi um iludido, foi uma pessoa perdida. Mas agora eu me encontrei, agora veio a lucidez. Então ele voltou quando ele teve consciência. Ele caiu em si. Ele estava cego, mas agora eu vejo. O que você fala é o mesmo que você diz que acredita? Você diz que acredita em algo, você continua declarando aquele algo? Ou você diz que acredita em algo, mas no dia a dia o que sai da sua boca é outro? Busque isso. Peça ao Senhor, Senhor, me dá essa consciência. Eu quero ter essa metanoia, Senhor. Eu não quero viver no piloto automático. O que você faz condiz com o que você diz que acredita? Você diz que confia em Deus, mas você age como? Na primeira pressão você vai lá e não, peraí, não dá, não posso, peraí, não, se vai faltar, não vou deixar isso passar, não, peraí. Ou você confia e paga o preço. Não, eu vou confiar no Senhor. Eu vou fazer essa mudança na minha vida, eu vou perdoar essa pessoa, eu vou fazer esse desafio com Deus, eu vou confiar em Deus. Porque eu digo que eu confio em Deus, eu falo que Ele é Deus grande, eu falo que Ele é Deus poderoso, eu falo que Ele é Deus temível, eu falo que Ele é tudo na minha vida. Peraí, então, as minhas atitudes, as minhas obras condizem com isso? As minhas motivações, as intenções do meu coração são as corretas? Se não estão, para onde iremos? Para que lado eu vou? Se não for para o lado da verdade, o que eu espero da minha vida? Só tem um jeito, pessoal. Só tem um caminho, só um caminho. Há dois, na verdade, mas só um que leva a vida. Só que aquele caminho apertado, aquele que eu tenho que carregar minha cruz, aquele que eu tenho que matar minha carne, eu tenho que sacrificar a minha carne todos os dias, mas é um sacrifício racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou mudando, eu tenho consciência. E agora eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então fale com o Senhor. Tome posse disso, você consegue, você pode muito mais do que você imagina. Fala com o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Renova a sua aliança. Comprometa-se de verdade com a mudança da sua vida. Comprometa-se de verdade. Você vai ser um canal de bênção, de vitória, de luz. Você vai ser uma pessoa diferenciada na sua casa. Você nunca mais vai tomar decisões com base no que o outro fez. Você nunca mais vai tomar decisões com base naquilo que você está sentindo. Comprometa-se com o Senhor, renove a sua aliança com o Senhor. Senhor, eu me comprometo com o Senhor agora. Eu me comprometo, meu Pai, a ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, não de aparência, não em tal ambiente, em tal local, mas eu quero ser, meu Pai. Eu quero ser em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja, na rua, na vizinhança, no mercado, no trânsito, em qualquer lugar, meu Pai. Eu quero ser esse homem, essa mulher de fé, de unção, de autoridade. Eu quero, Senhor, te agradar. Eu quero te agradar, Senhor.
Eu quero te agradar, só há um caminho, Senhor, só há um jeito. Eu quero entrar nesse jeito, meu Pai. Eu quero ir por esse caminho, eu quero fluir, Senhor. Eu quero essa fluidez na minha vida. Eu quero essa fluidez no meu espírito, meu Pai. Eu não quero mais viver sem sensibilidade, meu Pai. Eu quero sensibilidade à sua voz. Eu não quero ser um morto, Senhor. Eu não quero ser um defunto, Senhor. Um defunto espiritual. Eu quero ter essa sensibilidade para ouvir a sua voz, meu Pai, e tomar as minhas decisões, Senhor. Tem misericórdia de mim. Fala com Ele. Peça ajuda ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero, meu Pai, renovar a minha mente. Eu quero viver essa metanoia, Senhor. Eu não quero mais viver na cegueira. Eu não quero mais viver, Senhor, no passado. Eu não quero mais viver nas trevas, meu Pai, na escuridão. Eu quero viver, Senhor, para te agradar. Eu quero, Senhor, viver com base na verdade. Eu quero viver em santidade. Essa santidade vem da verdade, Senhor. Eu quero te agradar, Jesus. Para onde iremos? Não há outro caminho, Senhor. É somente a palavra, somente a verdade. Somente conhecendo o Senhor é que eu vou me entender. Somente conhecendo o Senhor é que eu vou perdoar. Somente conhecendo o Senhor que eu vou conseguir ter forças para mudar, meu Pai, padrões velhos. Porque eu estou conhecendo o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero, como disse Paulo, o meu desejo, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero um relacionamento, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero, meu Pai. Mas Paulo era masoquista, então. Não, pelo contrário. Tem um monte de gente aí que não paga o preço certo, são os que mais sofrem. E um homem como esse, ele fala: eu quero conhecer o Senhor. Eu quero participar dos seus sofrimentos, Senhor. Se o Senhor sofreu por amor, eu quero sofrer por amor. Se o Senhor sofreu por um propósito, eu quero sofrer pelo propósito. Como disse Pedro, é melhor nós sofrermos pela palavra, pelo Evangelho, do que sofrermos por sermos um ladrão, um assassino, um imoral, alguém que está colhendo, que está pagando, como disse lá o ladrão na cruz. Espera aí, meu amigo, nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos. Esse homem não fez nada. Nós estamos aqui sendo crucificados por erros nossos. Então, se é para sofrer, é um sofrimento com um propósito certo. Uma mulher, quando ela vai ter um filho, ela sofre a dor, ela sofre um enjoo, ela sofre um monte de sensações, mas é por uma boa causa. E aquela pessoa que nunca cuidou da saúde, só está aí com dor, sofrendo, mas é uma dor sem propósito, é uma vida sem propósito. Então tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Senhor, eu saio daqui decidido, meu Pai, a viver a vida com propósito, a viver a vida, Senhor, da forma correta, a viver com o propósito certo, meu Pai, a viver com a visão certa, meu Pai. Eu vou trabalhar pela paz, meu Deus, não aquela paz que muitos vivem. Eu não vou falar com essa pessoa, eu quero paz. Eu vou ignorar todo mundo, eu quero paz. Não, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que eu estou vivendo situações, mas ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa ter dó de mim ou ter compaixão. Não, Senhor, eu estou tranquilo porque eu confio no Senhor. Eu estou tranquilo porque eu confio no Senhor. Não é porque eu sou um inconsequente, um alienado. Não, Senhor, porque eu confio no Senhor. Sua palavra diz 500.000 vezes: não tenha medo. Eu não tenho medo, Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou crer no Senhor. Eu vou viver para o Senhor, meu Pai. Eu serei a luz e o sal dessa terra, Senhor. Eu serei a luz e o sal. Eu não vou mais falar que eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, porque lá em 1900 e bolinha aconteceu. Não, Senhor, eu tenho hoje, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu tenho condições, eu tenho a palavra, eu tenho a fé, eu tenho a verdade. Eu posso acreditar na verdade, que eu não sou aquilo que me disseram. Eu não sou aquela coisa horrível que disseram que eu seria, que eu viveria. Não, Senhor, eu sei o que o Senhor disse que eu sou.
Eu sei o que a sua palavra disse que eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu tenho a mente do Senhor, meu Pai. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a graça, eu tenho o poder. Graça é um poder, é um dinamite do Senhor. Não é a graça, é aquela coisa, não é aquela coisa que muitas vezes a pessoa, não, me dá, eu tenho graça, como se fosse um negocinho de nada, é um alívio, é um band-aid. Não, é um poder, é uma dinamite. Graça não é um band-aid, é uma dinamite, onde ela me dá força, ela me dá energia, ela me dá disposição, ela me dá coragem, porque eu tenho a graça do Senhor, a graça para acreditar, a graça para romper, a graça para sonhar, a graça para mudar. Eu tenho a graça para tudo isso, Senhor. E eu declaro isso, meu Pai, na minha vida. Diga isso para você, Senhor. Eu declaro essa metanoia, Senhor. Eu declaro essa metanoia. Eu tomo posse dessa metanoia, meu Pai. Eu tomo posse dessa mudança da minha mente. Eu tomo posse, meu Pai, desse novo tempo da minha mente, da minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, Senhor, no meu espírito. Eu não serei mais aquela pessoa pesada, aquela pessoa que acusa, aquela pessoa que fica com aquele olhar desconfiado. Não pode ser tudo isso. Não deve ser bem assim, não, em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, me ajuda a limpar o meu coração, para que eu seja simples como a pomba, e não astuto como a serpente, Senhor. Não, que eu seja simples, Senhor, que eu dê o benefício da dúvida, que eu não fique lá, não, peraí, não deve ser isso, não. Se é, se não é, a pessoa que sabe da vida dela, eu não vou julgar, eu não vou botar a mão nisso, eu não vou acusar, eu não vou interpretar tal coisa, não. É a vida da pessoa, eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha família, dos meus filhos, vou cuidar do meu crescimento. O senhor está crescendo ou não? É igual o Gamaliel falou, às vezes vocês estão pegando um problema que vocês não precisam, viu? Se não for de Deus, esse negócio vai sumir. Se for de Deus, vocês vão se levantar contra o próprio Deus. Então a pessoa, se for de Deus, se não for de Deus, também não vai acontecer. Então eu vou cuidar da minha vida, eu vou parar de cuidar da vida do outro. Vou parar de olhar para a grama do outro. Não, eu vou fazer a minha ficar mais verde, eu vou cuidar melhor do meu jardim, eu vou cuidar melhor das minhas coisas, não vou ficar lá invejando, nossa, porque o que ele faz? Não, eu vou dar condição para Deus a me abençoar. Se Deus abençoou o outro, glória a Deus, que Deus levante aquela pessoa poderosamente, Deus vai me levantar também. Eu vou dar condições para Deus, eu vou ser também essa pessoa poderosa, ousada, valente, cheia de vitórias, testemunhos, Senhor, para mim, Senhor, cada um tem uma vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Eu vou fazer parte dos seus planos, Senhor, porque eu sei que os seus planos não serão frustrados. Eu não quero que o Senhor me substitua. Eu quero ser como o Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Me chama, Senhor. Me chama que eu vou, Senhor. Eu quero participar dos seus planos. Eu sei que o Senhor vai cumprir os planos. Então, eu quero participar deles. Eu quero estar nos seus planos. Eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar no lugar certo, na hora certa. Eu não quero estar fora do tempo, perdido. Não, Senhor. Eu quero fluir. Eu quero ir até o Senhor. O Senhor disse, quem tem sede venha. Então eu quero ter essa fome, essa sede do Senhor. Quero te buscar de uma maneira que eu não estava buscando. Quero clamar ao Senhor de uma maneira que eu não estava clamando. Eu quero depender do Senhor, meu Pai, não da minha força humana, como não estava dependendo. Eu quero essa renovação, meu Pai, me ajuda. Me ajuda a renovar, Senhor. Me ajuda a renovar. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Pra onde eu
Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Fala aos corações, Senhor. Fala aos corações, meu Deus, para que haja mudanças, Senhor, mudanças eficazes, efetivas, reais, palpáveis, Senhor. Que cada um aqui saia dando frutos, meu Pai, frutos de poder, frutos de sabedoria, frutos de integridade, frutos de amor, Senhor, frutos de coragem, em nome do Senhor Jesus. Que cada um saia, meu Pai, dando frutos poderosos, não sendo como aquela figueira que só tinha casca, só tinha folhas. Em nome do Senhor Jesus, mas frutos poderosos, Senhor. Frutos poderosos, frutos abençoados, Senhor. Frutos poderosos e abençoados. Em nome de Jesus. Eu peço que você pegue o seu propósito e declare. Eu declaro, meu Pai, cada projeto, cada sonho, meu Pai, cada situação aqui, meu Pai, que nós precisamos que seja restaurado, reconstruído, Senhor. Nós declaramos a unção do poder do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que coisas foram destravadas nessa noite, em nome de Jesus. Corações, mentes, entendimentos, meu Pai, visão. Em nome do Senhor Jesus, onde não há visão, o povo perece. Nós não estamos aqui sem visão, meu Pai, nós temos visão. Nós não podemos mais dizer que somos ignorantes, meu Pai. Não, ignorância é uma escolha. Nós não somos ignorantes, meu Pai. Nós somos pessoas que estão dispostas a fazer o que é preciso. A pagar o preço certo, meu Pai. A pagar o preço da mudança, o preço das dores de parto, não das dores de morte. Do progresso, do avanço. E não mais da frustração e do passado. A viver com base na luz, com base na verdade, Senhor. E não mais obscurecidos na ignorância. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro respostas, meu Pai. Eu declaro bênçãos, eu declaro restauração, eu declaro bênçãos, meu Pai, sobre cada pessoa, cada família, cada casamento, cada filho, cada situação, meu Pai, que ela precisa de vitórias. Eu declaro, Senhor, a metanoia, eu declaro a mudança, Senhor, a mudança interna, a mudança no modo de falar, a mudança no modo de tratar, a mudança com as palavras, a mudança com as reações, tudo novo, Senhor. Eu declaro uma consciência viva, para que não haja mais atitudes, hábitos no automático, hábitos do velho homem, Senhor. Não, Senhor, um novo homem se estabelece, em nome do Senhor Jesus. Novas palavras, novas atitudes, novos pensamentos, Senhor, novas reações, tudo novo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de já, um Deus de hoje, um Deus de agora, Senhor. O Senhor é o Deus de agora. Então o Senhor está fazendo algo novo agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mudanças, meu Pai, e eu te agradeço por cada uma delas. Te agradeço, Senhor, por testemunhos, te agradeço pelas vitórias, te agradeço, meu Pai, por portas abertas, te agradeço por corações restaurados, mudados, por perdões liberados, meu Pai, por mentes renovadas, pelo passado que foi enterrado de uma vez por todas, meu Pai, te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela vida, obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.